Foi enterrado nesta manhã o corpo do jovem Iago Guedes Gomes. Ele tinha apenas 24 anos e foi assassinado com uma facada no abdômen durante um assalto em uma parada de ônibus da Asa Sul. A polícia investiga o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. Vale dizer que não houve qualquer registro desse tipo de crime na região em todo o ano passado. Já em 2017, este é o 5º caso. Nesta segunda-feira, amigos e familiares de Iago Gomes prestaram as últimas homenagens ao rapaz de 24 anos. Parentes traumatizados com o que aconteceu preferiram não gravar entrevista. Mas amigos fizeram questão de dizer que Iago era bem-humorado e que estava ansioso para começar a faculdade. Ele ia começar a faculdade agora, a gente conversava muito sobre isso, ele falou que estava querendo fazer estágio na área. Acabou que não deu muito certo. O estudante foi morto com uma facada no abdômen nesta parada na 112 Sul. Testemunhas disseram que Iago reagiu a um assalto. Ele chegou a ser levado para o hospital de base, mas não resistiu. O crime foi por volta das 11h30 da noite de sábado. O jovem trabalhava em uma loja de conveniência na Asa Sul e voltava para casa quando tudo aconteceu. Nesta manhã, a parada tinha poucas pessoas. Uma delas era a Maria Helena. A mulher diz que, além de conhecer Iago, também já foi alvo de bandidos. Já me assaltou aqui na 112. Já me assaltou. Mandou eu entregar o celular. Eu estava falando no telefone e mandou entregar o celular com estilete na mão. Passa o celular. Eu entreguei o celular. Aqui no ponto de ônibus, às vezes, tem assalto de pessoas, de pedestres, de pessoa que está esperando o ônibus, aí assaltam um celular. A delegacia da Asa Sul investiga o caso como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Ainda segundo a polícia, 2 pessoas participaram do crime. Agentes seguem à procura da dupla. Em nota, a Polícia Militar informou que a região da Asa Sul tem recebido reforço de policiamento. A ideia é evitar crimes violentos como este que tirou a vida do Iago. A PM complementa e diz que são realizadas abordagens constantes, mas não é um caso isolado. Olha, essa lorota da polícia dizer que faz rondas periódicas, que está aumentando o policiamento, essa história, essa conversa mole, precisa mudar de discurso. O que a PM precisa fazer é alterar o seu sistema de policiamento ostensivo, que tem se revelado tão ineficiente quanto todos os demais nos anos anteriores. A dona Maria Helena, a vendedora ambulante que nós vimos ali, assim como o Iago, que morreu aos 24 anos de idade, vítima de um assaltante que lhe queria tomar o celular, essas pessoas são vítimas da ausência da autoridade nas ruas para protegê-las. E é obrigação do Estado proteger a população. É obrigação da Polícia Militar fazer policiamento ostensivo presente. Tem que colocar os 15, 16 mil policiais militares que nós pagamos e pagamos bem nas ruas. E isso tem sido uma tarefa, de fato, muito difícil. Dói saber que Iago morreu. Esse rapaz de 24 anos que sonhava em fazer faculdade e fazer concurso público. Ele morreu e a família hoje chora a sua ausência e a dor de uma perda tão estúpida quanto esta. Já os assassinos do Iago têm grande chance de, depois de cumprirem, se chegarem a isso, cumprir ali algum tempo na prisão, tem grande chance de receberem indenização por serem colocados numa prisão que eles consideram uma inapropriada para o seu conforto. Já a família de Iago não vai receber a mais mínima assistência determinada pelo Supremo Tribunal Federal. E a disputa por espaço entre os piratas e os ônibus que circulam no sol nascente virou um caso de polícia. Apesar de frequente fiscalização do governo, que resultou em 277 multas no ano passado e outras 35 neste ano, as vans irregulares continuam circulando. Uma empresa de transporte diz que é constantemente ameaçada e decidiu pagar escolta armada para os ônibus. A briga acabou em assalto na semana. É o que você confere com o repórter Rodrigo Nunes. Passageiros e rodoviários do Sol Nascente convivem com a insegurança. Quem vive aqui na região diz que o medo aumentou ainda mais depois de uma guerra por clientes entre o transporte pirata e as empresas de ônibus. Uma empresa que roda aqui na cidade passou a circular com escolta armada, mas por incrível que pareça,
Os seguranças foram assaltados e tiveram as armas e os coletes à prova de bala levados pelos bandidos. O policiamento na região chegou a ser reforçado, mas passamos a manhã desta segunda-feira aqui no Sol Nascente e não presenciamos nenhuma viatura da Polícia Militar rodando por aqui. A reportagem completa você acompanha logo mais no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite. Voltamos aos estúdios. Olha, mais um crime, o que mostra aí a falta de policiamento. E mostra também como eles contam lorota, né? Sempre que a gente ouve a Polícia Militar, eles dizem, nós estamos melhorando, fazemos rondas periódicas, estamos melhorando a presença da polícia. Você viu aí, o nosso repórter acabou flagrando que tudo isso é mentira, né? Apesar do assalto de uma escolta armada ter sido assaltada por bandidos, tudo continua como antes no Sol Nascente, absolutamente abandonado pelas autoridades policiais. E a semana pré-carnaval da Câmara dos Deputados promete ser de muito trabalho, mas não para os parlamentares. Quem vai suar a camisa mesmo é a área técnica. Isso porque o presidente Rodrigo Maia determinou a recontagem das assinaturas de brasileiros que apoiaram um pacote anticorrupção proposto pelo Ministério Público. A decisão é inédita e não foi adotada sequer na aprovação da lei da ficha limpa. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Vai demorar algum tempo essa contagem, né, Renata? Vai, né? 2 milhões de assinaturas, né, Rodrigo? Um número realmente muito grande. Então, imagina, como é que vai checar tudo isso? Isso nunca havia acontecido, porque o que acontecia em geral? Quando há um projeto de iniciativa popular, que é exatamente esse projeto, embora tenha sido encabeçado pelo Ministério Público Federal, algum deputado apadrinha, digamos assim, o projeto, então, a partir dali, ele torna-se de autoria daquele deputado. Então, é um trâmite normal, natural. E aí, agora, diante dessa repercussão aí, então a gente lembra que é esse pacote de medidas que foi enviado pelo Ministério Público Federal, que prevê penas mais duras, né, agilidade maior no processo, no judiciário, você tem aí crime hediondo a depender do valor que foi desviado. Então a gente lembra aqui que os deputados desvirtuaram todo o projeto, modificaram, transformaram, como alguns dizem, um monstro, né, o projeto, mudaram praticamente tudo. E aí foi parar no Supremo Tribunal Federal e o que o Supremo mandou? Olha, vocês vão ter que retomar isso, né? Recomeçar do zero. Então, diante disso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou o seguinte, então tudo bem, só que a gente vai avaliar todas essas assinaturas, checar, recontar. Imagine você como vai ser árduo esse trabalho. Hoje, pela manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi questionado a respeito dessa medida, dessa decisão dele, e ele falou sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele falou. A única coisa que a gente vai fazer, e foi o combinado, é fazer a checagem formal das assinaturas e depois retomar, né, o rito do projeto no ponto onde ele parou. Presidente, após a checagem das assinaturas, né? Então o projeto ele volta para o Senado? Eu vou conversar com o presidente da CCJ, mas a princípio a checagem confirmada significa que o rito foi respeitado. O rito foi respeitado, aí a decisão junto com o presidente da CCJ de qual o melhor caminho a ser tomado. Essa pode ser uma decisão. Então você vê, Rodrigo, que até na fala dele há uma certa dúvida se realmente eles vão retomar, refazer todo esse processo, ou seja, eles, os deputados, ou se vão mandar para o Senado o que analisaram até agora. Então realmente está bastante complicado, nem ele sabe dizer o que vai ser feito a partir de agora. Isso é diante dessa realidade de checar todas essas assinaturas. Vamos ver também quanto tempo isso vai durar, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Continua acompanhando essa checagem agora. Será que eles vão voltar a discutir essa matéria, 10 medidas de combate, ou essa matéria vai para a gaveta do Congresso? Olha, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o retorno dessa discussão, né? Mas essa é uma exigência legal. Tem mesmo de checar se cada uma das assinaturas é real ou não é real. Não é uma simples contagem, é checar cada uma das assinaturas, são 2 milhões de assinaturas e isso vai demandar muito tempo. O que a Câmara vinha fazendo, fez inclusive na lei da ficha limpa, é que o projeto de origem, como explicou a Renata, o projeto de origem popular é assumido a paternidade dele por um ou mais deputados, por um grupo de deputados. Isso torna o projeto, dispensa a checagem das assinaturas na medida em que eles são adotados pelos parlamentares. Mas com a decisão do ministro Luiz Fux de fazer com que esse projeto, que foi alterado na discussão anterior, volte a ser avaliado de acordo com sua proposta original, isso obriga mesmo, segundo a lei, a Constituição, a checagem de cada uma dessas assinaturas. E a seguir, entramos na contagem final para a folia e você vai ver que a criançada também tem espaço no Carnaval no Parque. O Band Cidade volta já.